Jesus afirmou que a sua segunda vinda seria uma chegada inesperada e ensina os seus discípulos a estarem vigiando para esse momento. O texto de Obedecer a Tudo de hoje está em Lucas 12, 35 a 48. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam o seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que, quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. O mestre contou essa parábola para instruir seus discípulos sobre a atitude correta de um servo. Naquela época, quando um senhor voltava de um compromisso à noite, esperava-se que seus servos estivessem acordados e apostos para recebê-lo imediatamente. Isso não era mais do que obrigação. Jesus até extrapola essa situação de um senhor ser recebido prontamente pelos seus servos, afirmando que esse senhor é quem o serviria após ter encontrado os empregados trabalhando em seus postos. É essa atitude de servos vigilantes que os discípulos de Jesus devem ter. Eles devem estar atentos à volta do Senhor, devem estar preparados para recebê-lo na hora, sem demora. Isso nos dá uma pista de qual devem ser os valores e expectativas que devemos ter ao seguir a Jesus. Devemos estar vivendo de tal maneira que, se o Senhor voltar agora, estejamos em condições de recebê-lo sem impedimentos. E Jesus continua: Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Jesus ainda compara a sua segunda e repentina vinda com a chegada inesperada de um ladrão. Na primeira parábola, os servos estão esperando o Senhor chegar da festa e estão a postos. Mas nesta segunda situação, o mestre torna este momento mais dramático e iminente. Ninguém quer receber a visita de um ladrão. Ninguém espera a vinda de um ladrão. Mas se alguém soubesse quando um ladrão chegaria, é claro que se prepararia. Jesus expõe esse contraste para que seus discípulos entendessem que a sua segunda vinda seria algo desconcertante e que isso exige preparo e vigilância. Ele disse isso porque as demandas do dia a dia podem desviar nossa atenção para estarmos vigilantes e mesmo roubar a nossa esperança e expectativa de seu retorno. E Jesus conclui com outra parábola sobre a atitude que ele espera de seus discípulos com relação à sua volta. Pedro perguntou: Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: Quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos seus servos para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: Meu senhor se demora a voltar. Então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, e numa hora em que não sabe, e o punirá severamente, e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do seu senhor, e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Jesus ensinou que espera que seus discípulos estejam preparados para recebê-lo imediatamente em sua segunda vinda, de acordo com a primeira história. E essa vinda de Jesus acontecerá em hora que não se espera, como a vinda de um ladrão, como reforçou na segunda parábola. Finalmente, na terceira história, Jesus fala sobre as responsabilidades daqueles que aguardam a volta de Jesus. A vinda do Senhor é certa. Mas será que você está preparado? Continue comigo.